Olá, boa noite. Vou deixar o pessoal entrar para a gente dar início à nossa live de hoje. A Joane, o Diego, boa noite. Como é que vocês estão? Como é que passaram esse dia de sexta-feira? Aqui na Bélgica foi chuvoso, foi frio, está ventando muito. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Amanda Miranda, que saudade! Como é que você tá? Como é que tá a nossa Ana Heloise? A Lu entrou. E aí, Luciana, como é que você tá, minha querida? Eveline, você tem que sair para eu te convidar, tá bom? Vou aqui tentar entrar. Cadê a nossa convidada de hoje, gente? Vocês vão conhecer a Eveline. Aí. Ai, princesa, como é que Ai, você tia, que tá? saudade. Só assim pra eu conseguir falar com você, né? Que você parece uma celebridade. Aliás, você está virando uma celebridade, né? Estou trabalhando para isso. E aí, como é que você tá? Deve Ele estar tá sendo bebendo? cuidado aqui pela minha outra tia, né? Por tia Joelma aqui, para poder conseguir fazer a live aqui com vocês. Ai, que bom que você conseguiu. O tema de hoje é super interessante, que eu já falei para todo mundo, que a gente vai falar sobre puerpério, maternidade e tudo que ele traz junto, né, com o bebê, que não é só parir, né, ter o neném e tudo tá ótimo, mil É maravilhas. É muito verdade. mais que isso, né? E você mais que ninguém que passou por isso, você entende e tem propriedade para falar um pouco com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse e falar o que você faz. A internet da Eveline deve estar travada, porque ela não conseguiu me ouvir, mas esse tema eu achei muito apropriado, porque nós que moramos no exterior, que moramos mesmo no Brasil, mais distante dos nossos familiares, a gente não tem essa rede de apoio. Então, é complicado para nós. E eu acho que esse tema é muito importante para a gente estar tratando hoje. Por quê? Porque nem todo mundo tem a sorte. Voltei. A sua internet se caiu, Evi. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, o que você faz Então, aí meu no nome é Brasil. Eveline. Atualmente eu sou professora, né, da rede estadual daqui do estado, sou concursada do estado, e eu estou dando aula também de danças coletivas, né, dou aula de ritmos, que inclusive foi uma das coisas que me ajudou a recuperar a minha identidade, e mais para frente vou falar um pouquinho sobre isso, né, da importância que a dança tem e está tendo nesse processo de me reencontrar, né, quanto mulher. Aham, exatamente. Eu gostaria que você falasse a sua idade e Eu quantos tenho filhos você trinta e tem. cinco anos e eu tenho só o Bentinho. Acho que vai ficar só o Bentinho mesmo. Meu príncipe. Quando eu casei, eu tinha planos de ter 3 filhos, já tinha até nome para todos, mas no segundo eu desisti porque eu vi que a tarefa ia ser demais para Sim. mim. Mas eu gostaria só de falar aqui, Eveline, que quem quiser fazer pergunta pode estar fazendo, que a Eveline vai responder, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, que a Eveline vai estar respondendo para vocês. Mas a minha primeira pergunta para a Eveline é como que como é que você era, eu digo na questão, como é que era a sua personalidade antes de engravidar e durante o processo e até depois do parto, mudou alguma coisa na sua Nossa, personalidade? muito, muito. Eu acho que eu era uma pessoa extrovertida, divertida. Não que eu não seja hoje, mas o peso, né, as demandas da maternidade nos levam muitas as A responsabilidades, acabam responsabilidade? nos colocando como em segundo plano, né? A felicidade do bebê, o bem-estar do bebê, Uhum. a maioria das vezes vem em primeiro lugar, né? E sem falar da exaustão, que nos leva muitas vezes até um sentimento assim de tristeza, de melancolia, né? Porque quando a gente não dorme, a gente não se alimenta, né? A questão do autocuidado mesmo interfere muito para nós mulheres Uhum. principalmente, né? Acaba mexendo com certeza no nosso psicológico, né?
Exatamente. Até a necessidade de lavar cabelo, lavar um cabelo tranquilamente, a gente fica muito Gente, tempo sem ó, conseguir. só quem é mãe sabe do privilégio que é a gente conseguir lavar um cabelo, tomar um banho, escovar os dentes. Eu não tenho vergonha de dizer, assim, as primeiras semanas que o Bento chegou, né, que a gente levou ele para casa, cara, eu não consigo. Eu ia tomar banho 2 horas da manhã, o cabelo era no coque o tempo todo, eu não sei o que é. Não sabia o que era pentear os cabelos, eu não sabia o que era isso mais, né? Comia quando conseguia, pela misericórdia do Senhor, quando a minha mãe ou a minha sogra ia na minha casa fazer uma comida, né? Pedia marmita e do jeito que a gente conseguia, a gente levava, né? Inclusive, os primeiros 15 dias do bebê em casa são os dias mais desafiadores, assim, com certeza. São os 15 dias da sobrevivência. É verdade. E você teve o Bento bem na época da Foi. pandemia, não E foi? isso dificultou muito, assim, né? Minha mãe nem se lá, ela também pegou, né? A sua internet está cortando, Evelina. Tá tendo Tá? interferência. Tá tendo interferência. A gente não está conseguindo te entender. Voltou? Eu não entendi. Você pode repetir porque deu interferência. Sim. A minha mãe também pegou Covid, então teve semanas que ela não pôde me ajudar. Né? A minha sogra também teve um período que também ficou doente, também não pôde me ajudar. Então, quando isso acontecia, era eu e meu marido mesmo e Deus, né? Foi realmente, o período da pandemia foi bem complicado, até para a gente receber ajuda. Exato. E você teve essa sensação quando você pegou, quando a médica deu alta no hospital para você ir para casa, você falou assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse menino? Então, pais de primeira viagem, eles são muito iludidos, né? O que eu e meu marido a gente combinou? Que a gente não queria que ninguém fosse nos ajudar. Né, que a gente ia dar conta, e eu e ele, a gente ia arrasar, porque aquele momento era o momento da gente com o bebê, e nós queríamos aprender. Gente, pelo caminho mesmo, na volta de casa, eu já liguei para minha mãe, pelo amor de Deus, vem me ajudar, que eu tô aguentando, tô morrendo de dor, vem me ajudar. Então, assim, nem esperei chegar em casa. Nós pegamos a minha mãe no metade do caminho para ela poder ir para casa para me ajudar. Porque, gente, faz muita diferença essa ajuda nos primeiros dias. Se eu tivesse, de repente, tido parto natural, beleza, mas foi cesárea. Então, eu estava sentindo muitas dores. Então, não tinha como. Eu precisava de ajuda naquele momento, né? A Isabelita tá falando doce ilusão. É doce ilusão mesmo, Isabelita, que a gente acha que vai dar conta do recado. A minha primeira gestação foi da Isadora, lá em Portugal. Eu cheguei com ela em casa, falei, Jesus, e agora o que eu vou fazer com essa criança? E assim, debater um desespero, como é que eu vou cuidar dela? Como é que eu vou saber que ela vai estar com fome? Porque a gente fica mesmo... Se a gente não tiver uma pessoa do nosso lado auxiliando, preparando o mínimo possível das coisas, como lavar as roupinhas da criança, arrumar a casa, fazer uma comida, a gente fica mesmo à mercê. É verdade. É verdade. E a Isabelita quer saber da amamentação. Ô, Evelina, como é que ocorreu? Inclusive, eu até queria deixar uma dica, assim, né? Não sou consultora de amamentação, não sou nada disso, quem sou eu na fila do pão, mas quanto mãe, eu acho que se eu tivesse sido orientada em ter levado uma bombinha para a maternidade, eu teria sofrido menos. Porque eu ficava insistindo ali pro Bento, ele estava fazendo a pegada certinha, mas o leite não desceu, né? Então o leite não descia, ele ficava ali o tempo todo no meu peito, acabou ferindo o meu seio, né? Feriu mesmo. E não teve jeito. Quando eu consegui alugar uma bomba, porque hoje a gente já consegue, não sei aí na Bélgica, mas aqui no Brasil a gente também consegue alugar a bomba, né? Eu consegui alugar uma bomba mecânica, e foi o que me salvou, que eu consegui, né? Porque as enfermeiras falam, faz massagem, mãezinha. Gente, você tá morrendo de dor, você vai fazer massagem? Você não consegue fazer massagem, é uma dor insuportável. E aí eu com a bomba, o leite desceu e aí ele conseguiu amamentar, mas aí meu peito já estava todo ferido e eu, né, amamentava assim, vendo estrela. Eu falava pro meu marido, não conversa comigo, faz silêncio, pelo amor de Deus, não chega perto de mim. Porque na hora que ele pegava o bico do meu peito, meu Deus do céu, eu vi estrela. Até aí a minha doula, né, que eu tive a sorte também durante esse período, antes de ter o Bento, eu contratei uma doula e ela até me orientou a passar babosa no bico do seio, que é uma coisa que me aliviava, assim, né, que dava um frescor, assim, porque hidrata, né, a babosa hidrata.
Mas eu passei por... Não foi fácil, não, foi bem difícil. Ah, e outra coisa, né? E outra E coisa, outra, porque o Bento, ele ficava ali sim. sugando o meu peito, ele queria sugar meu peito 24 horas. E aí eu aguentei, porque eu não queria dar chupeta de jeito Nossa. nenhum. Só que quando deu uma semana, de madrugada, eu falei com meu marido, pelo amor de Deus, vai na farmácia e traz a chupeta, porque eu não aguento mais, o peito estava muito ferido. E foi a hora que deu uma aliviada, porque ele ficava ali, né, na chupeta e não ficava ali no meu peito. Foi o que me aliviou, infelizmente, eu não queria, né, como mãe de primeira viagem, que a gente não vai dar tela, a gente não vai dar chupeta, nada disso, né? É, tudo ilusão, gente. Não Foi uma acredito questão de nisso. sobrevivência, a chupeta. Olha, a Amanda tá grávida, ela tá aqui assistindo a gente. A gente vai dar um chá de realidade nela hoje. Porque aqui na Bélgica, pelo menos, a própria maternidade, ela dá a bombinha, né? Para você ir fazendo iniciar ali o processo. Mas é também tão dolorido quanto, não diminui em nada. E assim, depois dessa questão toda da novidade que é chegar com a criança em casa e você ter que dar conta de tudo, que você foi foi como eu, que eu também não tive rede de apoio nenhuma, só foi eu e eu mesma. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Jesus, agora o que eu vou fazer? Porque na época estava muito frio aqui e eu não podia sair com o bebê, mas aqui a enfermeira ela vai em casa. Durante as 3 primeiras semanas, a enfermeira vai em casa aqui para fazer o exame do pezinho, para pesar o bebê, para fazer todas as anotações necessárias no desenvolvimento da criança, sem precisar a mãe sair de casa. Isso também é bom. Mas passou esse processo que ela tinha, que a enfermeira ia em casa, que eu tive que mesmo me virar sozinha, aí que bateu o desespero. Aí nessa altura é que eu comecei a sentir que alguma coisa não estava bem na minha saúde mental. Foi a partir daí que o caldo começou a engrossar. Mas eu queria que você contasse da sua experiência, como é que foi? Então, acho que antes disso tem o período grávida, né? Que a gente já fica mais sensível, tudo a gente chora, né? Tudo. Fala que você tá bonita, Exato. Você tá feia, você chora, você tá bonita, você chora por causa de tudo. E assim, só falando um pouquinho antes do período da minha gravidez, para mim também foi muito complicado, porque, infelizmente, eu digo que eu não estava grávida, eu estava doente. Porque eu passei mal praticamente todos os dias, né? Com muito enjoo. E assim, a minha pressão, naturalmente, ela já é muito baixa. E com a gravidez, então, eu ia à rua, parecia que eu ia desmaiar, eu tinha que me sentar, né? Então, até andar poucos metros para mim, por exemplo, eu me matriculei no Pilates, né, para poder me preparar, porque eu queria muito parto natural, mas era uma dificuldade só de sair de casa e o Pilates que era muito próximo da minha casa. Então, assim, isso também já mexe com o nosso psicológico, né, porque você não consegue fazer as tarefas diárias, você não consegue dar conta da sua casa. E eu não sei você, mas o fato da minha casa estar organizada já tranquiliza minha mente, né? Eu já traz uma paz pra gente. Sim, então, assim, eu não conseguia dar conta da casa, eu não conseguia ir à rua fazer as coisas, então eu me sentia, assim, muito limitada. Logo eu, que sou uma pessoa tão ativa, né, que gosto tanto de dançar, me senti muito limitada. Exatamente. Me senti muito limitada, assim, eu não conseguia fazer as coisas realmente, ficava sempre cansada, sempre cansada. E aí, quando o Bento nasceu, que foi aquele baque, né, de chegar em casa, cuidar dele, aí vem a privação de sono, que mexe muito com o nosso psicológico, mas eu acho que o que pegou para mim mesmo foi a perda da identidade, de agora quem eu sou. Sim. Quem eu sou, porque agora eu sou mãe, eu sou só mãe, porque você se torna aquilo, né, para trazer a sobrevivência para o teu filho, você naquele momento é realmente só mãe. Você não é nem esposa, mas você é mãe. E aí quem é a Eveline agora, né? E eu entrei também num processo de que eu fui muito para o passado e refleti sobre o que tinha sido significativo para mim no passado, o que eu tinha deixado de fazer até aquele momento, porque eu acho que uma das coisas que mais nos leva à reflexão, assim, da nossa vida, para onde a gente está indo, quem nós somos, quem nós, né, fomos um dia, é a maternidade, né? Porque realmente é um morrer e um renascer.
E aí eu fiquei presa no passado, de o que eu tinha vivido, com as pessoas que eu tinha me relacionado no Uhum. passado. E era uma dor que era física, não era só psicológica. Doía o peito, assim, sabe? Eu lembro que eu liguei para uma amiga e falei, eu tô com muita dor, e dói demais, eu tô sofrendo, tô... Eu não sei explicar para você de quanta dor que eu senti. Eu acho que é por isso até que eu fiz o Instagram de maternidade para falar isso, porque falei, cara, se eu estou passando por isso, né, que é o puerpério é uma coisa tão difícil, eu quero também ter apoio para outras mulheres, Uhum. porque isso mexeu muito comigo. Foi uma das coisas que durante a minha vida mais me mexeu realmente comigo, sabe? Me tocou, me trouxe assim uma empatia muito grande com as mulheres. Então, eu até falo que se hoje o meu Uhum. primo, ele tiver filhos, né, a esposa dele, a minha cunhada, eu vou fazer de tudo para estar ali, porque é um dos momentos mais Uhum. desafiadores de uma mulher e com certeza mexeu muito com o meu psicológico. Eu vou te falar que só depois de 6 meses, eu lembro como se fosse hoje, deu 6 meses, eu falei, eu não estou sentindo mais aquela dor, parou de doer. Foi 6 meses. Tem gente Uhum. que fala, né, que o puerpério é individual para cada mulher. Para mim durou 6 meses. Exato. Exato. No seu caso, foi mais ou menos parecido com o meu, e aqui na Bélgica ainda tem um agravante, né? Que eu não tenho familiar perto, então na hora que eu me vi assim, desesperada com um bebê para cuidar, eu falei, e agora? Quem vai me ajudar se acontecer alguma coisa comigo? Quem é que vai cuidar dessa criança? Porque realmente eu não tive rede de apoio nenhuma. O meu marido conseguia fazer, mas graças a Deus meu parto foi natural, o que facilitou também. E o meu marido tentava fazer, na medida do possível, da horário que ele estava em casa, as coisas de casa, né? E eu tentava ali dar o meu melhor, mas eu via que alguma coisa não estava funcionando muito bem aqui dentro da minha cabeça. E eu notei isso porque eu sou uma pessoa muito positiva. Você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa que eu sempre vejo o lado bom das coisas, estou sempre alegre, sorrindo. E eu comecei a perceber que eu estava ficando triste e chorando sem motivo nenhum. E eu falei, não, qualquer coisa que não tá boa, eu vou ter que procurar ajuda. E isso eu comecei a me observar e eu vi que estava perdurando. Eu falei, vou ter que procurar ajuda, porque isso aqui eu tô vendo que o trem tá indo por ruim, tá dando por ruim. E foi naquele processo que a minha mãe internou e tal. Você já sabe depois. Quando a minha mãe internou, a Isabela já estava com 3 meses e pouquinhos dias. Mas aí eu estava sob medicação, eu estava sendo medicada pelo meu médico. E quando a minha mãe veio a falecer, aí é que o caso agravou mesmo, que aí eu já não conseguia mais cuidar da Isabela direito. Às vezes ela chorava por horas para ser trocada e eu não conseguia levantar da cama para trocar. Mas assim, o que mais me doía não era nem essa situação que eu estava passando, era não ter ninguém para eu pedir socorro. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse com alguma irmã perto, ou sobrinha como você, ou uma amiga também que fosse mais chegada, eu tenho certeza que se eu pedisse socorro, a pessoa viria ao meu encontro, só que no momento não tinha ninguém. Eu creio que foi um processo que Deus queria que eu passasse sozinha, para eu entender que Ele é que é o provedor daquilo que eu preciso, né? Mas assim, foi muito, igual você falou, era uma dor que eu não conseguia mensurar, eu não consigo explicar em palavras que dor que era essa, e eu chorava sem motivo. E quando eu comecei a ver que estava em excesso demais esse choro, aí eu comecei a chorar escondido, para eu não preocupar meu marido. Eu ia para o banheiro, tomava banhos longos, assim, e eu aproveitava para chorar. Chorava, chorava, que eu saía de lá com a cara inchada. E, assim, tentava disfarçar, porque eu não queria preocupar o meu marido, porque ele sabia como é que ele ia fazer, né? Porque eu não tinha ninguém aqui para me ajudar. E quando minha mãe morreu, foi um baque assim que eu não consigo descrever. Talvez um dia eu escreva sobre isso para libertar o que está dentro de mim, porque eu ainda não estou liberta. É uma dor que ainda me machuca muito. Por quê? Porque eu estava num processo já tão sensível, né? Que era aquele puerpério tão cheio Nossa, foi tenso. E depois veio esse fator, assim, que foi a partida da minha mãe sem eu conseguir me despedir dela. Nossa, isso é uma coisa que eu vou ter que superar, que eu não superei ainda. E o meu leite secou por causa disso. Eu não conseguia dormir. Eu passei, às vezes, 3 noites sem dormir. Eu ficava durante o dia acordada e à noite sem conseguir dormir. E eu comecei a virar um zumbi dentro de casa.
Aí eu pedi ajuda para o meu médico e ele foi e me receitou um medicamento que depois de um longo processo aqui começou a fazer o efeito para eu conseguir já dormir, já me sentir um pouco mais descansada, mas teve assim dias desesperadores, deu ter medo de ser uma ameaça para bebê, porque eu já não tava bem. Você passou por algum sentimento desse sentido? Primeiro, tia, nossa, eu sinto muito por você ter passado por esse processo, porque a mãe da gente é o que, quando a gente passa, que a gente tem um bebê, que a gente passa pelo porpério, é a pessoa que a gente mais precisa, né? E você estando Exatamente. longe de nós, com a sua mãe tendo falecido, eu não posso nem imaginar a sua dor. Eu não consigo mensurar a sua dor. Então, assim, eu sinto muito por você ter passado por isso. Acho que nenhuma mulher merece passar por uma situação dessa. Eu ouço muito falar, eu já vi orientação até de médicos falando nesse sentido, que quando a mãe está nesse desespero, né, passando por essa situação, que a criança está chorando e ela vai entrando no nível de estresse tão grande, né, porque ela não consegue dar conta daquele choro, porque ela já está abalada emocionalmente, é importante que a gente saia de perto da criança, que a deixe chorar. Né? É melhor você deixar ela chorando lá no berço, Uhum. e que você saia, que você dê uma respirada, mas que você saia de perto dela, porque realmente o nosso psicológico fica extremamente abalado, a gente fica fora da gente, né? Mas, assim, eu posso dizer que eu não cheguei a esse nível, porque no período que eu tive o Bento, o Luan, ele entrou de férias. Mas, ao mesmo tempo, foi o período que ele mais trabalhou. E isso me causa, assim, eu tive que perdoá-lo, né? Me causou uma tristeza durante muito tempo. Eu tive que perdoá-lo por isso, porque foi o momento que ele mais precisou, ele oportunidade de trabalho, que foi também pensando no nosso futuro, mas naquele momento eu me senti, por mais que ele estivesse lá, eu precisava de mais acolhimento, sabe? Eu precisava de mais ajuda do que ele pôde me dar naquele momento. Inclusive, a minha cama ela é bem alta. Então, toda vez que eu descia da cama para pegar o Bento na madrugada, porque a gente revezava também, aquilo era um esforço muito grande para mim. E chegou no nível que eu tive que voltar ao pronto-socorro. De tanto que os meus pontos começaram a doer. Então, assim, isso mexeu muito com o meu psicológico também. Eu me senti muito triste. Muito triste, porque foi na época de pandemia, porque a minha família, né, cada um tinha suas coisas para fazer também. Então, assim, eu acho que eu não precisava ter passado por aquilo, entende? Então, isso mexeu com o meu psicológico. Exatamente. A Isabelita tá falando alguma coisinha aí. Ela disse, teve uma vez que eu estava trocando meu filho mais velho na época e ele não parava de se mexer. Eu fiquei tão nervosa que me deu vontade de jogar ele na parede. Depois pedi perdão para Deus. Mas é super compreensível, Isabelita. Foi assim que eu me sentia. Às vezes eu falava assim, eu até queria levantar para socorrer, mas eu deixava chorar porque eu não conseguia levantar. A tristeza era maior do que eu. Então, o berço dela era do lado da minha cama e eu não conseguia levantar. Por quê? Porque eu estava sofrendo um luto. Eu já estava doente, né? E fui pega de surpresa com esse luto que eu não estava preparada. Então, foi tudo junto. E depois o processo foi muito devagar, mas eu vi que eu tinha que lutar por ela, né? Porque ela só tinha a mim. E eu tinha que amamentar, e eu tinha que trocar, era só eu, não tinha mais ninguém para socorrer. Aí eu tive que buscar força de onde não tinha e tentar cada dia, um dia de cada vez, um dia de cada vez. E assim, graças a Deus, depois de um certo tempo eu fiz como você, eu lembrei, falei assim, nossa, eu não estou sentindo mais aquela tristeza, não estou sentindo mais vontade de chorar. E na época que eu passei por isso, eu tinha uma amiga muito chegada minha, que na época, faltando... A minha mãe não tinha internado ainda, ela precisou se mudar daqui. Ela foi para Portugal. Então, a partida dela já mexeu um pouco comigo, que eu já estava sensível. E, assim, ela é a que me acompanhava nas consultas, ela que foi junto nos primeiros exames, ela que estava bem, assim, presente nessa fase. E ela, por causa de trabalho do esposo dela, ela teve que ir para Portugal. E isso já mexeu um bocado comigo. Aí depois, todo o resto do processo, então não foi fácil. Mas, assim, eu creio que Deus ele está no controle de todas as coisas. E embora eu ficasse triste, muito triste mesmo, eu sentia o tempo todo o Espírito Santo de Deus me consolando. Era essa impressão que eu tinha.
Não tem quando você chora muito, que você está muito triste, mas você não está desesperada? É, porque a dor do puerpério também é uma dor que te dá algo em troca. É diferente da gente sentir uma dor por uma tragédia, sentir uma dor por sentir. Aquela dor te trouxe alguma coisa de feliz, que é o seu filho, né? Eu acho que é isso que nos dá força para a gente encarar a cada dia, né? E uma coisa que ajudou muito também na questão do meu psicológico é que a minha psicóloga, ela também tem filhos e ela tinha acabado de ganhar bebê. Então, assim, as trocas que a gente fazia eram muito interessantes. E uma coisa que ela falou para mim, que é muito verdade, que as primeiras semanas, os primeiros meses do bebê são muito ingratos, porque você se doa, se doa, se doa, e você não recebe nada em troca daquele bebê, né? Até ele dar o primeiro sorriso de socialização, ele começar a interagir com você. Então, é só doação, doação, e a gente não recebe nada em troca. Eu acho que é por isso que é tão difícil também, né? A questão do puerpério. Oi, Evi, depois de quanto tempo que você conseguiu se arrumar e você se sentir bonita de novo? Menina, tem um mês que eu fui fazer fui fazer um stories que eu falei, gente, eu não tô de coque. Que agora que eu percebi que eu não tava de coque, assim, não foi tem tanto tempo, não. Acho que foi quando eu comecei a dar aula de dança que eu tive que me arrumar, né, pintar os cabelos para poder sair e socializar, porque eu acho que também tem isso, né? A gente acaba ficando em casa ali. Eu tenho o privilégio de não trabalhar, né? Como eu sou servidora, eu tive a oportunidade de pegar 2 anos de licença para ficar só com o Bento. E isso, assim, é uma bênção na minha vida, porque eu sei que nem todas as mulheres têm esse privilégio. E apesar de ser cansativo, estressante, né? Porque, por exemplo, eu sempre falo, por mais que o homem, ou que seu parceiro, né? Enfim, a mulher, as pessoas que cuidam de você ali, que estão do seu lado, que te ajudam de alguma forma, seja cansativo para essa pessoa, ela sai, ela trabalha em outro lugar, ela socializa com outras pessoas. Meu marido tem o horário dele de almoçar, né? Conversa sobre outros assuntos. A gente não, a gente está ali totalmente imersa na maternidade, no neném. O neném, a gente não conversa com ninguém, a gente não fala sobre outros assuntos. E isso também mexe muito no nosso psicológico e acaba que a questão de cuidar com você não tem que sair, né? Não, às vezes não é nem que tem que não ter que sair, né? A dificuldade de sair também. Porque você se arrumar a criança, né? Arrumar a bolsa da criança. Desistir de passear, de fazer um passeio, porque meu marido fala, leva ele pra passear mais. Eu falei, você não sabe a dificuldade que é eu tomar banho, pentear o cabelo, dar um banho nele, colocar a roupa nele, arrumar a bolsa dele pra gente sair. Muitas vezes você desiste, né? E aí é a questão de mesmo do autocuidado. É um evento quando a gente sai com o bebê. Agora você imagina, agora você imagina que além de você contar com todos esses fatores, tem um fator frio, que você tem que ver o tempo para saber a roupinha que levava e que não podia pegar vento na criança e que não sei o quê. E tipo assim, era um acontecimento sair com o bebê aqui. Porque se a criança sai desagasalhada, corre o risco de pegar um resfriado. Entretanto, a médica dela, que era belga na altura, a pediatra, falou que eu agasalhava demais, que tinha que deixar ela sem meia para que ela pegasse imunidade, para que ela conseguisse se adaptar ao clima daqui. Mas a gente que é mãe brasileira, gosta de ver meia no pé, luva na mão, touca na cabeça. Os bebês aqui não usam meia no pé, não usam touca na cabeça. Muito raro usar touca na cabeça, porque eles acham que quanto mais a criança se expõe ao frio, mais imunidade eles vão ganhar. E pode ser que isso tenha algum fundamento, né? Porque quando eu comecei a desagasalhar ela e abrir a janela todos os dias, 15 minutos, ela começou a ter mais resistência mesmo aos resfriados. Sim, sim, sim. Outra coisa que eu queria te perguntar, Eveline, a sua vida antes do Bento mudou muito para agora? Repete, por favor, fala aqui. A internet da Eveline está dando umas interferências. Ouviu, Eveline? Repete, por favor. A soneca do Bento? Não.
Não, eu quis dizer se a sua vida, como é que a sua vida profissional tá agora e antes do Ah, o Brasil? fato de eu ter voltado, né, a dar aula foi assim um divisor de águas na minha vida, né? Primeiro porque foi aquele processo lá do puerpério Uhum. de eu me lembrar daquilo que realmente a Eveline gosta, realmente o que a Eveline é, do que é significativo para mim, né, quanto mulher. E aí foi quando eu falei, gente, por que que eu deixei Uhum. tanto a dança de lado, né? Por que que muitas vezes eu enfim, dou desculpas para não fazer aquilo que eu realmente amo. Eu falei, não, eu preciso voltar a dançar. Eu preciso voltar a Uhum. dançar, eu preciso servir, né, a sociedade de alguma forma ao meu filho, mas servir a sociedade, isso nos traz um prazer muito grande também. Se as alunas soubessem o quanto elas me fazem mais bem do que a minha aula fazem a ela, né? Faz a elas. Porque o fato de você estar lá com outras mulheres, de você também poder compartilhar um pouco, né, das dificuldades, porque muitas delas são mães, e Uhum. socializar, só o fato de você sair de casa, arrumar o cabelo, socializar, né? Aquele momento para você, o momento para. Exato. Eu sempre falo isso com elas. Nossa, gente, isso aqui é o nosso. Durante o dia a gente cuida de casa, é de marido, é do nosso trabalho, é dos nossos filhos. Esse aqui é o momento. E como é difícil para as mulheres tirarmos um momento para a gente, principalmente depois que a gente é mãe. Então, assim, da minha aula, eu acho que sempre foi assim, focado nas mulheres mesmo, na valorização das mulheres. Mas por que nunca, né? Com essa consciência de como é Uhum. difícil ser mãe, né? Tirar um tempo para si. Então, sempre faço, né, no meu trabalho. Hoje, o meu trabalho é muito Uhum. voltado para isso. Assim. Aqui, eu só queria voltar aqui na questão que a Isabelita falou, né, de... Gente, isso que ela comentou aqui, esse relato que ela deu, ele é muito importante, porque, assim, eu até fiz um Instagram diferente do meu, na época, logo no começo do puerpério, até que eu comento, falo mais coisas aqui nesse Instagram, mas eu fiz um diferente na época do puerpério, que a minha dor era tão grande, que eu não queria falar para as pessoas que me conheciam e que não tinham filhos e que, de repente, não iriam entender. Eu queria falar só para mães, eu queria, né, alcançar só mães, onde a gente pudesse trocar essa experiência. E, inclusive, foi uma das coisas que psicologicamente me ajudou muito, Uhum. porque às vezes eu ia lá no Instagram e falava, gente, olha como meu cabelo tá Uhum. caindo, porque assim, meu cabelo caiu demais. Aí elas falavam, não, Eveline, é isso mesmo, o cabelo cai mesmo, é desse jeito. Aí eu falava, gente, meu peito está muito. Não, Eveline, eu já estou passando por Uhum. isso também. E esse relato que a Isabelita falou, eu não vejo muitas mães. Agora não, até que agora com a internet, eu acho que a cada dia as mães estão comentando sobre suas dificuldades. Mas eu sinto que nós mães, até para nós mães, é muito Uhum. difícil a gente relatar uma dificuldade que a gente está passando, porque a gente se sente muito culpada, né? A sociedade nos culpa e nós nos culpamos também. Quando eu faço alguma Verdade. reclamação, poxa, meu filho não está conseguindo dormir, você pensa, né? Aí você Uhum. pensa, o que o outro está pensando? Será que o outro está pensando, ah, tem que ser mãe, tem que ser filho, agora você aguenta. Né? Então, assim, às vezes, até por julgamento do outro, a gente evita de colocar algumas Uhum. questões e de se expor como a gente está fazendo isso aqui agora, né? Mas isso é de suma importância na vida de uma mãe que acabou de ter neném, porque Uhum. ela sente que não é só com ela. Né? Ela se sente acolhida naquele processo, naquela dificuldade. Exatamente. A sua internet está caindo um pouquinho. Às vezes dá interferência, a gente não está te escutando. Você pode terminar só a última frase que a gente não ouviu, Evi? Só essa dificuldade mesmo que a gente Está me tem para ouvindo? falar, né? E com importância. Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Ah, aham, agora sim. Da importância do Outra coisa que eu filho. queria te perguntar Uhum. E a dificuldade que é separar a mãe da esposa? Acho que agora que eu estou conseguindo fazer isso. Agora, depois de muitos meses, né? Fica tudo embolado. Depois É, de um ano. agora, e eu ainda não consegui, ainda Uhum. eu e o Luan sair, assim, olha, quando a gente fez 2 anos de casado,
Agora em janeiro, nós saímos rapidinho para almoçar juntos, né? Deixamos com a minha sogra o Bento, almoçamos e voltamos para pegar ele. Mas a gente ainda não conseguiu fazer um Uhum. passeio assim, onde a gente pudesse dormir e voltar no outro dia, porque ele só dorme com a minha presença, ele entra em desespero se eu não estiver perto. Aham. Então, assim, ter um Entendi. momento só para nós dois ainda não é possível. E também tem aquela questão, né? Eu não sei se é porque você não passa por isso, porque infelizmente você não tem Uhum. rede de apoio. Mas quem tem alguma rede de apoio, a gente às vezes consegue pedir para a pessoa ficar com o bebê para a gente lavar uma roupa, consegue pedir para a pessoa ficar, a minha sogra, para ficar com o bebê para eu limpar a casa, mas eu não me sinto bem ainda de falar assim, ah, fica com ele para dar uma descansada. Eu me sinto ainda mal de pedir isso, como se a gente não tivesse direito, né, de solicitar essa ajuda, como se a mãe não tivesse direito. Exato, exatamente. Uhum. É assim mesmo. Mas o mais importante disso tudo é que a gente sai fortalecida de uma experiência como essa. E uma mãe que passa por esse processo de maternidade sem ajuda nenhuma, eu creio que poucas coisas vão abalar ela no futuro. Isso nos torna mais fortes, com certeza. Até porque a dificuldade não é só o parto, não é só o pós-parto, né? Eu acho que o maternar agora, até os filhos saírem de casa, acho que mesmo depois que eles saem de casa, né, nossa preocupação nunca acaba. Infelizmente, os filhos da Exato, gente adoecem, exato. né? Eles passam por dificuldades também que nos abalam até hoje, né? Se acontece alguma coisa comigo, a minha mãe se sente abalada, ela fica triste por mim, a gente vai eternamente, né, se preocupar com os nossos filhos. Então, já é ali um treinamento para o resto da vida, eu acho. Uhum. E por que você desistiu de ter mais filhos? Eu queria ter 2 filhos antes de ter o Bento. Depois que eu passei tanto mal durante a gravidez, eu tive Uhum. certeza que era só um. Eu costumo falar hoje que se não fosse só a Uhum. questão financeira, né? Porque, querendo ou não, isso pesa, mas se eu pudesse pular a parte da gravidez, eu acho que eu não pensaria tanto em ter o segundo filho, mas a minha gravidez, ela foi bem difícil para mim, assim. Então, eu penso que se eu tiver... Eu sei que muitas mulheres relatam, né, que uma Uhum. gravidez nunca é igual a outra, mas se eu tivesse que passar por tudo novamente, ia ser bem difícil para mim, assim. Passar mal como eu passei, eu não quero Uhum. mais, não. Fiquei meio traumatizada mesmo. Exato. E parece que a gente vai se culpar duas vezes, né? Porque se você passa por isso de novo, você fala, nossa, agora você se culpa só pelo Bento. Por exemplo, quando você tem que sair, deixar com outra pessoa, você se culpa, você se cobra. Quando você precisar deixar ele na creche, você vai se cobrar por isso também. Então, se tiver dois, acho que a cobrança é dobrada. E uma cobrança que eu vou fazer a mim mesma. Eu tive a possibilidade eu estou tendo a possibilidade de ficar 2 anos em casa com o Bento. Com o meu próximo filho, eu não vou ter essa possibilidade, porque eu vou precisar retornar. Uhum. E para pegar uma outra licença, daqui muito tempo, simplesmente. Então, o que o Bento Exato. está tendo hoje, meu outro filho não vai ter. Então, eu acho que eu vou me culpar muito. Eu acho que uma das coisas também que me faz pensar é isso, sabe? Exato. Pô, o primeiro teve a oportunidade, o segundo eu não vou poder ficar. Eu ia me sentir muito culpada. Exatamente. É uma cobrança atrás da outra. E assim, quando você tem o segundo filho, a gente fala, o segundo filho a gente tira de letra. É mentira, não tira, não, porque eu já estava na segunda gestação e passei por esse turbilhão de coisa. E mesmo, eu acho que mesmo que eu tivesse rede de apoio, talvez teria sido mais fácil. E eu até conversei com Mandola e eu falei com ela que se eu tivesse conhecido ela antes, talvez meu processo teria sido menos dolorido, porque ela ia saber me aconselhar, ia saber me acolher. Porque muitas vezes a mulher, durante o processo de gestação, ela fica num estado tão sensível que eu creio que a mulher teria que ter um tratamento diferenciado na gestação, não sofrer nenhum tipo de impedimento ou de chateação, ter todo tipo de ajuda para ela não ficar estressada, porque a gente passa por um momento assim muito estranho, né? Você não tinha ninguém para você cuidar. Aí depois você aparece com um filho em casa e agora você é responsável pelaquela criança.
A Isadora, eu fiquei uns 3 dias, assim, para me entender o que eu sentia por ela. É uma coisa muito estranha. Falei, gente, o que que eu sinto por ela? O que que eu sinto por essa criança? Será que eu ainda não amo essa criança? Eu ficava desse jeito com ela. Com a Isabela foi diferente, porque a Isabela foi parto normal, então quando a médica colocou ela na minha barriga, ali já brotou o amor e foi rápido. E a Isadora não, foi um processo de 3 dias para mim entender o que que eu sentia por ela. E foi bem Cara, estranho. que legal você tá compartilhando isso. Tá vendo como é importante a gente compartilhar? Eu vou te falar que deu um mês. Foram 3 dias, não foi um mês. Que eu virei pro Bento e falei, eu amo meu filho. Eu não sabia que eu amava meu filho. Foi um amor construído, né? Que legal também você falar da questão do parto natural, né? Que foi aquele momento de você pegar ele. Eu não tive isso, infelizmente. Né? Foi algo também que eu acho que mexeu muito no meu psicológico, porque eu me preparei muito para ter tido meu parto natural e chegou na hora, o batimento cardíaco do Bento não estava legal, porque eu também tive diabetes gestacional, enfim, aí eu tive que ir para o hospital com 38. Eu fui com 39 semanas, né? O médico falou que podia esperar uma semana. Então, assim, a minha doula estava lá, eu me preparei, eu fiz fisioterapia pélvica, sabe? Teve toda uma preparação psicológica para poder ter aquele neném. Aí, quando chega lá, que a médica fala, olha, não tem como. Gente, eu falei assim, tá, me espera só um pouquinho que eu vou chorar. Aí eu já vou, tá? Aí eu chorei. Eu só preciso de um minuto, tô chorando. Aí chorei, peguei a mão da minha doula. Mas, assim, é muito importante também falar da questão da doula, mas seja a doula ou seja o seu parceiro, que eu aprendi muito sobre isso, que eles precisam estar muito, assim, por dentro dos seus desejos, dentro também, no momento que você vai ter um neném. Porque por mais que a médica ela virou para mim e falou que ó, vai ter que ser parto cesárea. Eu falei, não, tudo bem. Tipo assim, eu não deixei ela dar a última palavra. Por mais que eu soubesse que ali ela é a autoridade, eu virei pro meu marido, virei pra doula, e aí? Vocês concordam com isso? É isso mesmo? A todo momento eu estava na liderança do meu parto, sabe? E aí, naquele momento, a gente entendeu que sim, aquele ali ia ser o melhor pro Bento, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, agora eu vou te entrevistar agora, rapidinho. Você sofreu alguma violência obstétrica? Não, graças a Deus não. Por quê? Porque o meu parto foi induzido, né? Era para a Isabela nascer dia... Talvez no da Isadora, eu não, mas ela sim, porque ela nasceu com a cabeça toda ferida. Porque a unha do médico, o médico era indiano, então a unha do médico era enorme, enorme. Parecendo unha feminina. Eu não entendi muito aquilo, mas tudo bem. Mas quando ela nasceu, eu fiquei no recobro, né? Saindo da anestesia, e ela foi para neonatologia. E quando eu encontrei com ela de novo, depois de 24 horas, quem ficou com ela esse tempo foi meu marido, aí ela estava com a cabeça toda ferida, porque a unha do médico tentando puxar ela da barriga, porque foi cesariana, né? Ela ficou com a cabecinha toda marcada. Mas o parto foi muito bom, porque um médico era indiano, o outro médico era ucraniano, e a enfermeira era portuguesa, e eu brasileira. Então, foi 4 nacionalidades dentro da sala de parto. Foi muito massa. E da Isabela, foi assim, o parto foi induzido, porque eu não tive passagem, eu não tive... A bolsa não estourou nem nada. E quando foi para fazer o parto, correu lindamente. Eu fiquei em 30 horas de trabalho de parto, né, do parto natural. Só que depois que a Isabela nasceu, eu não sei como funciona aí no Brasil, mas aqui na Bélgica, eles deixam a placenta ligada na mãe, na criança, até a placenta parar de pulsar o sangue. Depois de 1 hora é que eles cortam o cordão umbilical. Então, esse tempo todo, a Isabela ficou ligada na placenta e eu fiquei curtindo aquele momento ali com ela até a placenta parar de pulsar. E aí que o pai ou o familiar que quiser cortar, pode cortar. A hora dourada, né? Eu acho que é assim que eles falam, a hora dourada. E eu acho que essa... Isso, e esse momento foi tão especial, foi tão lindo para mim, assim, e naquele momento foi assim, foi mágico, porque com a Isadora eu não tive essa oportunidade, porque e no Brasil a gente tem essa ideia errada, né? Que o primeiro filho sendo cesariano, o segundo, obviamente, vai ser. E eu cheguei aqui, eu caí na esparrela, porque eu estava confiando que aqui ia ser parto cesariana também, não sei o quê.
Mas aí não, o meu médico falou, não, você é saudável, você vai parir normal sim, porque a cultura brasileira é de cesarianas desnecessárias, mulheres jovens que fazem cesariana, que isso é muito ruim para criança. Aí até que ele me convenceu a fazer, não tinha escolha também, né? Porque aqui só tem duas situações que o neném pode ser cesariana, nascer cesariana, de parto cesariana, que é quando ele está acima de 5 quilos, acima de 4 quilos, e quando a mãe está com a saúde muito debilitada. Só nesses dois casos. Nos outros, não. Sim, sim. E a importância, né? Tudo isso que você falou aqui são coisas que eu estudei durante meu período de gestação, justamente porque eu não queria sofrer nenhuma violência obstétrica. Então, assim, eu estava muito empoderada, sabe? Na hora de eu ganhar o neném, não, isso eu quero, mas por que você está fazendo isso? Né? Mas, assim, mesmo assim, infelizmente, eu ouvi piadinha. Na hora que eu fui ganhar, na hora que eu fui para a sala de parto, né, para poder fazer a cesárea, o médico foi dar anestesia e aí ele falava, mãezinha, joga seu corpo pra frente, joga o corpo pra frente. Aí a enfermeira, mãe, joga o corpo pra frente. Só que, tipo, com aquele barrigão, né, com as minhas pernas esticadas, eu tentando jogar, mas eu tô jogando, eu tô jogando. Aí ele tentava, né, fazer a pulsão e não conseguia. Aí ele virou e falou assim, você é uma falsa magra, né? E eu fiquei tão sem reação na hora. Gente, desnecessário esse comentário que eu era uma falsa magra. Tá certo que não foi grande coisa, mas, tipo assim, nosso psicológico já tá abalado, né? Qualquer comentário que a pessoa faz. Na verdade, teve uma também que eu tava desesperada lá de dor e a enfermeira se agachou na minha frente e ela fazendo massagem nas minhas pernas e ela falou bem assim, você tá chorando por quê? Você não sabe que tudo que entra sai? E ela falou bem assim pra mim, e não adianta você espernear não, porque a dor só vai aumentar, a dor não vai diminuir. E ela falando em francês comigo, aí eu falei com meu marido assim, olha, tira ela daqui que eu vou dar um chute na boca dela. Eu tava sentada na maca, né? E ela no meu pé. Aí o meu marido, calma, Jeane, calma, menina, eu sei que eu fiz um espetáculo tão grande que a mulher sumiu da minha frente. Porque eu já tava tão abalada, eu já tava tão exausta, tão cansada. Gente, é muito tempo. 30 horas de parto é muito tempo. Só que, tipo assim, as primeiras horas foram tranquilas. Para mim, só começou... A Isabela nasceu 10h20 da noite. A dor mesmo começou 1h da tarde. Aí, de 1h da tarde até a hora dela nascer, foi muito sofrido. E aqui no Brasil, Amanda tá... Pode falar. A Amanda tá falando. Ainda tem pessoas que romantizam gravidez. É luta atrás de luta. Só Deus mesmo para nos dar força. É mesmo, Amanda. Ainda bem que você tá por dentro, amiga. Eu vou aí dar banho no seu neném. A Amanda tá na Espanha, vai ter neném lá. Porque era uma outra mulher falando isso com você. Exatamente. Uma outra mulher. Imagina se fosse um homem. Mas eu acho que, tipo assim... Há pessoas em todas as profissões, né? Há aquelas que estão ali por amor e aquelas que estão pelo salário. Tem muita diferença. Mas, entretanto, na hora que eles entenderam, porque elas ficavam tentando falar assim, fala em francês, traduz pra gente, que eu não estou conseguindo te entender, pra gente te ajudar. Só que na hora da dor eu não conseguia traduzir nada, eu queria era gritar. Aí elas tiveram a ideia, né, de achar uma enfermeira que falasse português. E encontrou essa enfermeira. E na hora que essa enfermeira foi para a sala de parto, que o parto era 2 enfermeiras, depois foi 6 enfermeiras lá ao pé de mim. Mas quando essa chegou e me abraçou e começou a falar comigo em português, ela é portuguesa, ela começou a me abraçar e falar que estava tudo bem, que eu estava me saindo lindamente, que eu era linda. Menina, mas a dor desapareceu e eu me senti tão calma, foi tão lindo. Aí ela falou para as colegas dela, falou assim, essa é a diferença de você falar na língua natural, na língua original da paciente e você acalmar. E realmente, depois que ela saiu, eu consegui relaxar, consegui levar a peridural. Fiquei uma lady depois que a mulher passou lá, mas antes eu estava muito estressada. E talvez seja isso mesmo, né? É a profissional que está ali preparada para entender o que a mãe está passando. Acho que todas as profissões há profissionais e profissionais, né?
Eveline tá... E assim, essa coisa no Brasil é rotineiro, né? Casos de mulheres que a enfermeira está lá falando, na hora de fazer foi bom, agora você está reclamando? Não pode reclamar, não. É assim, essas coisas absurdas que a mulher ainda tem que ouvir, né, no sistema público. Mas eu estava no sistema particular, né, ainda ouvi um negócio desse. Então imagina o que todos os dias as mulheres brasileiras fazem, né, aqui, né? E sem falar que muitas querem ter um parto natural, e aí, né? O médico fala, igual você falou, né, que não dá para ser, porque o primeiro filho foi de cesárea, então o segundo não tem como, né? Porque muitas vezes eles não sabem nem fazer o parto natural, a verdade é essa. E também acho que eles ganham muito mais dinheiro com o parto cesárea. Então, acaba que não é a prioridade. Eles ganham muito mais no parto cesariano. Não é o desejo da mãe, exatamente. Que convém para os médicos, muitas vezes, infelizmente. Exatamente. E o mais interessante aqui, Eveline, é que antes da gente entrar para a sala de parto, leva a mãezinha para fazer um raio-x da bacia, porque dá para saber se a bacia vai abrir. Se a bacia não abrir, não leva a mãezinha para o sofrimento desnecessário. Sim, é verdade. E aí, depois que eu entrei naquela máquina falando assim, não vai abrir, não vai abrir, não vai abrir, eu vou para cesariana, não sei o quê. Aí a médica já me recebeu na sala do parto, graças a Deus, vai abrir e vai ser rápido. Eu falei, pronto, não vai ter como escapar, não. E realmente abriu, né? E a Isabela, o parto foi uma experiência única, que se eu pudesse escolher o primeiro também teria que eu faria natural, mas não tinha como, que a Isadora nasceu com 4,5 kg e 52 centímetros, realmente eu não tinha como botar aquele bebezão para fora. Mas a experiência de parto natural é uma coisa surreal, é surreal. E assim, é engraçado que eu tinha falado com Deus antes disso, eu tinha orado e eu tinha falado, Deus, eu queria saber tanto como que é ter um parto normal, e Deus ouviu as minhas orações e hoje eu sei como é que é, mas assim, tem muita gente que fala que mãe é a que pare, não é a que passa por cesariana, mas não é, gente. Mãe é a melhor mãe que ela pode ser. E se o melhor para a mãe é o bebê nascer de parto cesariana, amém por isso também. Ninguém vai desmerecer uma mãe porque não está dentro da vontade, do poder dela de escolher se o neném vai nascer natural ou de parto cesariana. E muitas vezes é necessário, como foi no meu caso, né? Não tem como escolher, porque é o bem-estar do seu filho que sempre vai ficar acima da sua vontade, né? Exatamente. E o seu caso foi parecido com o da Sabrina Sato, que ela tinha se preparado muito para o parto natural, e depois de 22 horas, acho que 22 horas de trabalho, foi 14 horas, o médico achou por bem fazer a cesariana, porque a neném começou a entrar em sofrimento. Então, isso não é a mãe que escolhe. Quem dera fosse, né? Que não existia parto, a maioria dos partos ia ser normal, como na época das nossas avós. Sim. Assim, eu acho que não foi mais traumático, assim, não é traumático, mas não foi mais decepcionante eu não ter conseguido, né, ter tido parto natural, porque a Dô, ela fez todo um trabalho assim, ela foi puxar a benção antes de ter o bebê, de ter ido para a maternidade, né, onde a família lavou os meus pés, e aí de força para mim, aí a Dola foi da família, então, e coloquei louvores, né, abracei meu marido naquele momento, assim, chorei, mas eu acho que tornou as coisas mais humanas. Eu digo que isso é o mesmo, mas sabe? Coisa muito nossa barriga, né? Infelizmente eu não foi uma coisa que eu quis tanto, mas amém, eu não sei. E a importância... tinha que ser do jeito que tinha que ser, né? Acho que também tem isso. Se Deus estava no controle, Deus sabia o que era. Exatamente. E, com certeza, né? Não tem isso. Das contas. A sua internet está um pouco parando.
Tá travando e eu não tô conseguindo te escutar direito, Eveline. Só um minutinho. Oi. Oi. Travou. Tá travado. Não tô conseguindo te escutar direito, Eve. Pronto, voltei. Hello. Tá me ouvindo agora? Tá bom lá. Agora eu tô ouvindo um pouco melhor. É isso que eu tava falando, a importância também de a importância também da presença do pai, né? Nesse momento tão importante que é a hora do parto, a hora que o bebê vem ao mundo, como é importante a presença do pai. E eu não tive essa oportunidade de ter com a Isadora, porque não foi possível a presença do meu marido na altura, mas o da Isabela ele pôde entrar, porque eu fiz questão. Mas é tão bom quando a gente sente que eles estão perto da gente nesse momento. Sim. Eve? Tá me ouvindo? Ah. Não estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? A internet está falhando. Agora sim. Mas de vez em quando fica travando. Com certeza. A presença do meu marido ele foi fundamental naquele processo, né? E também a questão da importância das mulheres até estarem respaldadas e entendendo que elas têm direito, sim, a ter uma acompanhante, né, com elas. Então, assim, porque já vi também casos da questão da violência obstétrica, né, de não deixar um acompanhante estar com você. Então, é que as mulheres fiquem muito cientes, isso é por lei, elas estão, né, amparadas por lei, nisso que elas têm direito a ter uma pessoa que vai respaldá-la ali, que vai estar do lado delas, tá, meninas? Isso é de extrema importância pra gente, até para garantir os nossos direitos, cuidar da gente. Cuidar da gente, porque... Exato. E a gente também se sente segura, e né? muitas vezes na hora do parto, que você tá assim, né, alucinada ali, você nem tá raciocinando mais de tanta dor, é aquela pessoa que tá ali com você que vai responder por você, né? Então, é extremamente importante a presença de um companheiro, da sua mãe, de uma pessoa que esteja ali do seu lado. Pois é, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa live, 1 hora de live. E eu gostaria que você, assim como a Amanda está aqui e ela vai ter bebê, quais os conselhos que você dá para facilitar aí esse momento tão importante que é a chegada do nosso filho? Eu acho que o que foi mais importante para mim é estudar. É saber dos meus direitos, né? Saber realmente o que podia, o que não podia ser feito na hora do parto, né? Ter uma pessoa, que no caso era meu parceiro, que também estava ciente das minhas necessidades, das minhas vontades na hora do parto. Eu, inclusive, quando eu fui para a maternidade, eu levei um documento para o médico, mostrando o que eu queria e o que eu não queria, né? Então, assim, qualquer coisa que eles dissessem lá, se eu não concordasse, igual a médica falou, não, a gente tem que ir para mesa de cirurgia agora. Né? Não, aliás, ela não falou isso porque não era tão assim, urgente. Ela falou, não, tem que ser cesárea. Eu falei, não, tudo bem, vou conversar aqui com meu esposo, porque é você que é responsável pelo seu parto. É você. A não ser que seja um caso assim de extrema urgência, né? Tem que ir para cirurgia agora e você não tem nem momento de pensar em nada. Mas você que é responsável, a autonomia tem sempre que ser da mulher. Então, se respaldem, estudem, não deixa... e principalmente, faça tudo aquilo que você quer para a pessoa que vai te acompanhar, porque é ela que vai estar ali no momento, numa situação de risco, de que você não está tendo consciência e não vai poder responder por você, essa pessoa vai. Então, acho que o mais importante... eu sempre ouvi isso até de médicos falando, médicos mais conscientizados, né? Cara, muito legal você ter um enxoval muito bacana, sabe? Você ter o quartinho dos sonhos do bebê, isso é muito legal. Mas o mais importante é você ter conhecimento. Então, assim, traumas de violência obstétrica, quantos anos você vai levar para poder superar aquilo, né? Ou se algo acontecer ao seu filho ou a você porque você não estudou. Então, assim, estude. Eu acho que conhecimento é a coisa mais importante para uma mulher que vai ter filho. Exatamente. Então, é isso.
Queria agradecer, Eveline, minha linda. Te amo tanto, Eve. Estou com tanta Te amo saudade por ter tirado esse tempo para estar aqui falando com a gente sobre esse momento tão lindo que foi a chegada do nosso louro. O Bento é a coisa mais linda, mais linda, mais linda desse mundo. E eu quero muito que a Isabela seja muito amiga dele, porque é tão importante a gente estreitar laço com o primo. Nós tivemos essa oportunidade de ter muito primo perto, né? E agora minha filha está crescendo longe dos priminhos dela, mas eu creio que em breve a gente vai estar aí para ficar muito perto, junto mesmo. E quem sabe também um dia vocês também não vêm aqui me visitar e a gente vai curtir muito. Obrigado, E. Fica com Deus, tá? Mais live pra gente poder conversar, porque eu só assim eu consigo com você, que isso é muito importante. Com certeza, vamos marcar mais live aí para a gente estar conversando com o povo. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, que ficou, que saiu. Deus abençoe ricamente. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, Eve. Dá um beijinho no meu louro. Tchau, um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo. Te amo, meu amor.